Por que a China está superando os Estados Unidos economicamente? Este artigo foi escrito por Tom Mullen, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Exteriormente, todos condenam o governo chinês, dirigido pelo Partido Comunista Chinês, o PCC. Sua sociedade é autoritária e antidemocrática, enquanto os Estados Unidos se gabam de sua suposta liberdade. No entanto, ninguém parece acreditar que a liberdade econômica leva a uma maior prosperidade econômica ou felicidade humana. Inerente a toda a discussão política sobre a China está a ideia de que o autoritarismo produz melhores resultados e os Estados Unidos são prejudicados por sua devoção à liberdade. Os norte-americanos observam com inveja que, quando o governo central da China decide fazer algo, eles não são prejudicados por processos contraditórios inerentes à Constituição dos Estados Unidos. Esta também é uma suposição subjacente às guerras comerciais. A China se aproveitou dos Estados Unidos por ser economicamente mais mercantilista, enquanto os Estados Unidos permitiram totalmente que sua indústria migrasse para a China e outros países por causa de políticas comerciais relativamente mais livres. Isso é comprovadamente falso. A indústria manufatureira ainda compreende aproximadamente a mesma porcentagem do PIB real que durante todo o período pós-Segunda Guerra Mundial. O problema com a fabricação norte-americana não é a quantidade produzida, mas o que é produzido. A manufatura norte-americana está muito inclinada para a produção de armas e outros itens sem utilidade, mal direcionada por um sistema monetário que permite que os recursos sejam direcionados para fins improdutivos. O surgimento da China como potência econômica certamente proporciona aos Estados Unidos uma nova competição, mas esse surgimento não é resultado do autoritarismo da China. Pelo contrário, a economia da China cresceu exponencialmente nos últimos 30 anos porque é significativamente menos autoritária, especialmente na esfera econômica, do que era anteriormente. Os norte-americanos parecem nunca se perguntar por que um país com 4 vezes a sua população não teve uma economia muito maior do que os Estados Unidos durante o século XX. A resposta é simples: comunismo. A China tinha um sistema econômico tão autoritário como jamais existiu na história da humanidade. Embora eles não sejam de forma alguma laissez-faire, agora eles são muito mais capitalistas em termos relativos. Essa é a chave para o seu sucesso, não o autoritarismo que permanece dos anos comunistas. Os Estados Unidos, por outro lado, são relativamente menos livres do que em quase todas as épocas de sua história, com exceção talvez das décadas de 1930 e 1940. E sua trajetória é no sentido de cada vez mais intervenção governamental na economia e na vida em geral. Os Estados Unidos tornaram-se a economia mais poderosa do mundo pela mesma razão que o Reino Unido, composto por 2 pequenas ilhas com populações relativamente pequenas, era o mais poderoso antes dos Estados Unidos, porque tinha os mercados mais livres. Era o mais capitalista, por falta de uma palavra melhor. O Reino Unido desperdiçou sua riqueza tentando manter um vasto império global que deu prestígio ao seu governo, mas drenou sua riqueza e o levou a devastar sua moeda. Sua familiar? O império pode ser possibilitado pelo capitalismo, mas não é uma parte inerente do capitalismo. O império é anticapitalista. O capitalismo é sobre os direitos de propriedade e troca voluntária. O império exige impostos e desvio de capital para a produção de armas e outras necessidades imperiais que não contribuem para a felicidade dos contribuintes. Armas, soldados e infraestrutura militar além do necessário para a defesa não têm utilidade. Mais cedo ou mais tarde, a parte produtiva da economia imperial não pode mais subsidiar a parte improdutiva. Este foi o fim de todos os impérios da história. É também a razão pela qual a União Soviética teve uma transição muito mais dolorosa do comunismo para o capitalismo do que a China. Ela tinha um império de outras repúblicas comunistas, drenando seus recursos já mal direcionados. Embora o exército permanente global mantido pelos Estados Unidos seja uma razão significativa para o seu declínio econômico, não é a única razão. Em todas as áreas da vida econômica e social, os Estados Unidos tornou-se menos livre a cada ano que passa. Os norte-americanos se acostumaram a que seu governo monitore seus telefonemas, e-mails e transações financeiras. A estrutura regulatória do New Deal, sob a qual os burocratas da Agência do Poder Executivo fazem a maioria das leis por decreto, em vez do Congresso em um processo contraditório, continua a metastizar. Seus programas de direitos, projetados para cobrir os últimos anos de vida, agora exigem recursos para cobrir décadas de vida além da aposentadoria. O privilégio de imprimir a moeda de reserva mundial causou o maior dano ao dinamismo da economia norte-americana.
Toda inflação leva a maus investimentos, mas a inflação possibilitada pelo padrão global do dólar levou a bolhas que podem muito bem compreender metade do PIB dos Estados Unidos. Certamente, existem milhões de pessoas empregadas nas indústrias de educação e saúde caricaturalmente burocráticas que não estão agregando valor aos consumidores. Como empréstimos estudantis garantidos redirecionaram trilhões para o setor educacional, milhões de empregos administrativos foram adicionados ao sistema que não são necessários para ensinar leitura, escrita e aritmética. Enquanto isso, os resultados da educação continuam a declinar. A saúde está praticamente na mesma forma. Aquela parte da indústria de ponta, onde os lucros e perdas ainda estão disponíveis, que opera sob circunstâncias mais capitalistas, continua a produzir milagres de inovação. Mas o resto? A parte fortemente subsidiada e cada vez mais burocrática está esclerosada e em declínio. De muitas maneiras, a medicina norte-americana de rotina ainda é praticada como era em 1970. Por quê? Porque não temos motivos para melhorar. Está no subsídio, com metade de todos os gastos com saúde compostos por gastos do governo. Não há razão para melhorar as práticas médicas ou comerciais quando sua renda é garantida pelos contribuintes. Veja o Departamento de Trânsito. Basta perguntar a si mesmo por que ainda é solicitado que você preencha vários formulários informando seus dados de seguro quando o departamento já os possui. Na verdade, eles nem lhe dariam a consulta até que não obtivessem suas informações de seguro, mas verificassem sua elegibilidade com a seguradora. Mas eles ainda pedem que você anote em 2 formulários diferentes. As indústrias não subsidiadas não podem arcar com ineficiências como essa. O que tornou os Estados Unidos a nação mais rica e poderosa no passado foi ser significativamente mais livre do que qualquer outro país do mundo. E por mais livre, não quero dizer mais democrático. A democracia não foi a chave para a liberdade norte-americana, e sim um governo limitado. Foi o fato de que a maioria da vida econômica e social norte-americana não era votada. Em vez disso, a maioria das decisões foi deixada ao critério do setor privado e do indivíduo. O que tornou a China pobre durante o mesmo período foi sua completa falta de liberdade. Não havia mais nada impedindo a China de construir a economia que tem hoje. Mas desde o final do século XX, os Estados Unidos têm caminhado em uma direção na escala da liberdade e a China na outra. Não é irracional perguntar se eles não se encontraram agora em algum ponto muito inferior ao passado mais livre dos Estados Unidos. Não há razão para os norte-americanos temerem que a China eventualmente tenha uma economia maior que a dos Estados Unidos. Esse seria o resultado natural de ter uma população muito maior. Mas se os Estados Unidos quiser recuperar seu poder econômico em um mundo dominado pelo dólar, deve parar de imaginar o sucesso da China como um produto de seu autoritarismo remanescente e voltar ao que criou a riqueza dos Estados Unidos em primeiro lugar: governo muito mais limitado, mercados mais livres e a máxima liberdade individual. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.